Você teve, no dia 10, uma outra reunião. Agora, esta reunião você teve no Palácio da Alvorada. Sim. Nessa reunião, eu queria que você me falasse também detalhes desta reunião, esta agora com o então presidente Bolsonaro, né? Sim. Você sai do local onde você estava, o carro que você foi levado, a Carla Zambelli veio junto com você? Sim, veio. E aí, Foi. então, pegaram a Carla Zambelli, depois de buscaram e, na sequência, foram até o Palácio da Alvorada. No Palácio da Alvorada, na reunião com o então presidente Bolsonaro, se reuniram o senhor, a Carla Zambelli, o então presidente Bolsonaro, me corrija se estiver errada, e o ajudante de ordens Mauro Cid. E o general Marcelo Campos. E o Marcelo Campos. E o Marcelo Campos. Me conta um pouco dessa reunião. Essa reunião, a ideia era falar sobre as urnas e sobre a eleição e sobre a lisura das urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá, com os técnicos, você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também, ele pediu que eu fizesse o que o Duda havia dito sobre o dia 7 de setembro. E o senhor disse para ele que poderia fazer? Sim, eu disse que sim. E aí ele não compreendeu, e neste momento, quem ele chama para lhe levar ao Ministério da Defesa? Ele chama o general Marcelo Campos. O general Marcelo. E ele fala a ele, olha, eu preciso que você leve ele até o Ministério da Defesa. Ele contrariou, ele disse, não, mas lá é complicado. E o Bolsonaro disse, não, isso é uma ordem minha, cumpra. Nisso, o presidente e a deputada... Quem falou que disse que lá era complicado? O general Marcelo Campos. O Campos falou. Sim, ele disse que era complicado. Nisso, o presidente disse que era uma ordem dele e eu fui levado até o Ministério pela porta do fundo. É um portão grande atrás, eu entrei com um carro lá e já desci no elevador. Certo. Então você foi com o general Campos até o Ministério da Defesa. Isso. Você tem noção de mais ou menos quanto tempo você ficou conversando ali com o ex-presidente Bolsonaro? Por volta de 1h30, 2 horas no máximo. Nessa conversa, o que mais ocorreu além especificamente da... Na verdade, eu tomei o café da manhã com ele e a conversa, ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições, porque ele contou que em 2018 ele teve acesso ao inquérito da PF, que nesse inquérito uma pessoa teve acesso ao TSE, ao código-fonte, que poderia ter manipulado. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica, e o presidente disse, olha, a parte técnica eu não entendo nada, então eu preciso que você vá até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Foi isso. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive... Fala mais alto, não tô... Inclusive, a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época, e com as cautelares que me proibiam de sair à internet e trabalhar, eu visava a esse indulto, e foi oferecido no dia. Ele proibiu você de falar do dinheiro com ele. Uma pergunta aqui que a minha consultora traz. Do ponto de vista do nome do general, é Marcelo Campos ou Marcelo Câmara? Desculpe, é Marcelo Câmara. Marcelo Câmara. General Câmara, né? É o Câmara. Peço desculpas. Não, que isso, ótimo. Voltando aqui especificamente, então, neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas esse encontro ele assegurou apenas o indulto.
Tá, a gente vai já falar desse outro encontro, desse outro contato com o ex-presidente. Agora vamos falar sobre esse seu momento em relação ao Ministério da Defesa. Quantas vezes você foi no Ministério da Defesa? 4 vezes. Você esteve lá 4? Eu estive uma, retornei na semana 2 vezes e na segunda semana mais 2 vezes. Então você 5 foi... vezes ao todo. 5 vezes. Nessas vezes em que você ia lá, você conversava com o pessoal da TI, mais dessa parte da informática? Eu falei como é que com o funcionou? ministro Nogueira, o Paulo Sérgio Nogueira, e também com o pessoal do TI. Com o Paulo Sérgio Nogueira e com o pessoal que integra da a equipe tecnologia. de TI. Isso. E nessas conversas e nessas várias idas até ao Ministério da Defesa, você construiu o quê? Nós tivemos depois, Walter, um relatório que foi apresentado, inclusive, e foi encaminhado até no TSE das Forças Armadas. Nesse relatório específico, você teve participação na elaboração desse relatório? A ideia inicial era que eu inspecionasse o código-fonte. Só que eles explicaram que o código-fonte ficava somente no TSE e apenas servidores do Ministério da Defesa teriam acesso a esse código. Então, eles iam até o TSE e me repassavam o que eles viam, porque eles não tinham acesso à internet, eles não podiam levar uma parte do código, eles acabavam que decorando um pedaço do código e me repassando. E nisso, eu dei orientações, exemplo, que a urna, se desligada da tomada e ligada novamente, ela pode ter um algoritmo lá e o algoritmo decidir por ficar normal, se caso ela fosse manipulada, o peso dela, a mudança de local, as pessoas que votam, a digital delas, porque ela pode reconhecer que a digital é de uma pessoa que está testando a urna e não votando. Então, tudo isso que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Eu posso dizer hoje que de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada menos ou nada mais. Ou seja, esse relatório que eu estou com ele aqui, que veio do Ministério da Defesa e foi encaminhado ao TSE, você teve conhecimento dele, leu e viu que foi fruto da sua orientação. Eu apenas não digitei, mas foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi orientado por mim. Ou seja, esse relatório foi construído, foi orientado, foi elaborado pelo Walter Delgatti. Lembrando que os servidores do Ministério, eles cursaram a faculdade de TI, são professores, são tudo, então eles aprenderam o caminho correto. Eu que não tive o curso nada, eu aprendi errando. Então, é muito mais fácil eu verificar ali alguma porta aberta ou alguma vulnerabilidade do que eles que aprenderam o caminho correto. Por esse motivo que tudo que consta no relatório foi eu quem disse lá em reuniões. Pronto. Walter, nesse momento de conversas com o Ministério da Defesa, você teve contato com alguém ligado por nome Jesus, que era um assessor ligado ao então comandante do Exército Brasileiro, que era o Freire Gomes. Você lembra desses contatos? Eu tive contato apenas pelo WhatsApp, pessoalmente não. Certo. E esse seu contato com este assessor, como se dava? Você tratava com ele sobre o quê? Sobre esse relatório? Esse relatório e outros, porque à época havia relatórios de um argentino que fez uma live, um relatório, e também outros relatórios que pegavam o resultado da eleição, que estava no site do TSE, e faziam relatórios. Ele me enviava e pedia que eu autenticasse, só que com dados que estavam no TSE. Porque o relatório, ele pega o banco de dados e a partir do banco de dados ele cria o relatório. E a ideia dele era que eu fosse no relatório, fosse até o site e confirmasse se realmente aquele dado que estava no relatório constava no site do TSE. Então, por diversas vezes eu realizei essa autenticação de relatório a ele. O Jesus, ele trabalhava nessa área mais de tecnologia? Ele é do Alto Comando do Exército. O Jesus, o assessor, que era o assessor do Freire Gomes. Eu não sei se era assessor, mas ele fazia o meio campo entre mim e o
O general Freire Gomes. Ele estava nos acampamentos? Ele te passava vídeos, alguma informação do acampamento? Sim, ele enviava vídeos do acampamento de pessoas rezando, de pessoas chorando. Ele enviava algumas matérias que saíam à época, alguns vídeos. Por que ele te enviava esses vídeos? Porque acabou criando um vínculo de amizade entre mim e ele. Mas não era para uma missão, digamos, para você fazer algo referente a esses vídeos. Era apenas o informe do que estava acontecendo nos acampamentos. Exatamente. E ele dizia também que iria ter uma ruptura, uma intervenção. E ele dizia, olha, será amanhã, e eu ficava com medo. Então, a conversa era isso. Com o coronel? Com Jesus. Sim. Com Jesus, que era assessor do ex-comandante. Fazia o meio campo entre o Freire Gomes. Ele dizia, não... Não, com o Freire Gomes não. E nem, ele falou com Jesus, ele falou agora há pouco, apenas por telefone, receber telefone. essas informações. E por ligação também. Ligação do WhatsApp. Certo. Tem mais alguma coisa para falar sobre a sua conversa com Jesus? Não, somente isso. Tá. Walter, eu queria que você me explicasse, a revista Veja, inclusive, fez uma matéria ampla sobre isso, né? Sobre o encontro que você teve com o encontro que você foi chamado para, num posto de gasolina, o nome do posto de gasolina, eu tenho aqui, seria o posto de gasolina Frango Assado. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho como se deu isso, como foi essa logística, de que forma você foi chamado para estar até lá. Me conta como tudo isso aconteceu. Eu não me recordo o dia, então eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã, quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela e que era um assunto urgente. Então era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anhanguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade em que a deputada estava realizando campanha. E nesse encontro, a deputada... Você já conhecia o motorista? Esse motorista, não conhecia. Você teve medo quando... você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava bastante na deputada Carla Zambelli. Perfeito. Então, você segue até esse posto? Até esse posto, e nisso eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela, e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho, ela inseriu o chip, acredito eu que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro, ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca, eu teria o prometido induto
E ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo, ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de um presidente da República. Ficaria até difícil falar não àquela